Teve um acontecimento interessante. Eu sonhei com ele na semana que ele desencarnou. Foi muito interessante esse sonho, porque para mim ele foi extremamente real e eu acho que é exatamente assim. Embora sempre a gente tenha uma lembrança metafórica, né? Foi antes dele desencarnar? Não, depois que ele desencarnou. Eu sonhei que eu tinha ido no hospital e eu acho que eu fui. Porque como ele morreu de um infarte, então uma parada cardíaca, vai para o hospital mesmo, né? Para recuperação do perispírito e poder se refazer. Então, eu sonhei que eu tinha ido no hospital e eu me encontrava com o médico que fez o nascimento dele. E aí ele perguntava assim, tá quase tudo pronto para a cirurgia, tá faltando soro e algodão. E aí eu via chegar a caixas de algodão com o nome de pessoas queridas minhas. E eu via as caixas com os nomes, fulano de tal, fulano de tal, fulano. Eu via as caixas chegando, pacote de soro, mas de algodão. Antes de eu continuar o sono. Quando eu acordei e falei com meu marido isso, eu falei, Júlio, que interessante. Eram caixas de algodão e tinha o nome das pessoas. Ele falou assim, são as preces. O que é algodão? Acolhimento, conforto, enxuga, cuida. São as preces. A gente pediu muita prece para o nosso filho. Eu falei, verdade, são as preces. Eu entendi como caixas de algodão. São as preces que chegam. Então, as preces funcionam, gente, funciona. Para quem está desencarnado e é uma bênção. E aí, eu escutei ele me chamar, mãe, muito longe. E aí, eu fui andando no hospital até achar. Quando eu encontro ele, tinha uma mancha aqui no peito. E ele falava assim, mãe, eu quando acordei aqui, eu achei que eu estava sonhando. E quis levantar. Aí depois eu entendi que não era um sonho. Eu morri mesmo. Aí acordei, né? Falei, ai meu Deus, não era para eu acordar, eu não queria saber o resto, sabe? Sim. Mas eu voltei com muita informação importante. Ele desencarnou sem saber. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não senti que eu tinha morrido, eu só entendi que eu morri depois. E realmente a gente sabe lá no Céu e Inferno, no capítulo do passamento, que esse momento de transição é de perturbação espiritual até a pessoa se dar conta o que aconteceu, né? E poder contar o que houve, o que aconteceu, né? E no enterro dele teve uma cena assim muito bonita. Muitos jovens, se eu pudesse dizer para você assim, foi um mar de jovens. Ele era muito amado, assim, é muito bom saber que o filho da gente é muito amado, né? E aí eu tive muita dificuldade, meu Deus, de decidir se eu ia ou não até o momento que coloca no lugar, que fecha, né? Então eu falava pro meu marido assim, olha, eu vou só até aqui, eu vou só até ali. Eu dizendo para ele, não, eu vou só até ali. Aí ele, não, tá bom, vai até onde você acha que dá. E aí eu fui entendendo assim, mas essa cena não vai se repetir. Ou eu digo sim agora, ou eu não tenho mais como refazer esse momento. E aí então eu fui. Quando a gente chegou bem pertinho, aquela multidão em torno, me deu vontade de falar para os jovens, sabe? Eu não sei lá de onde veio isso, assim, mas eu tive vontade de fazer uma homenagem para ele, sabe? E aí eu disse que eu tinha muito orgulho dele, porque ele era um espírito assim tão determinado que eu dizia para ele assim, meu filho, quando eu crescer, eu vou ser igual a você, vou te falar. Ele fazia academia até domingo, porque ele tinha uma determinação para ficar forte, inacreditável. Quando ele quis passar para a universidade que ele queria, do jeito que ele queria, muita determinação. Então, eu falei para eles assim, olha, claro que para mim sempre vai ser cedo, morrer com 19 para 20 anos é sempre cedo, mas eu tenho certeza absoluta que ele completou, sabe? Que ele fez tudo aquilo que ele queria fazer, muito intensamente. Porque eu não vi, em momento algum, ele procrastinar. Tipo, amanhã eu faço, depois eu vou. Tudo era para agora, para a hora. O que me dá a impressão, assim, que o espírito sabe que ele vai durar pouco. Ele tinha muita vontade de viver, ele vivia intensamente todos os minutos. Ele fazia planos muito longos ou não? Curtos. De médio prazo. Não tão pequeno, mas de médio prazo. Mas ele não tinha uma coisa assim muito distante.
Mas eu ficava impressionada com a disciplina que ele tinha com isso. Ele tinha tudo escrito, o que ele ia realizar naquele ano, tudo organizado. Tanto que quando eu fui retirar todas as coisas dele, os papéis, os documentos, eu fiquei impressionada. Meu Deus, com quem que esse menino aprendeu isso? Porque eu não sou assim. Assim, o armário dele tinha uma calça de cada cor, não tinha nada repetido, enxuto, sabe? Aquela pessoa minimalista, assim. Sim. Eu não posso perder tempo, assim, muito cônscio disso, sabe? Então foi isso que eu fui falando para os jovens, assim, que aproveitasse um tempo, que aquela experiência com ele tivesse valido para eles, a marca que ele deixou de determinação, responsabilidade, autocuidado. Ele era super cuidadoso com a alimentação, com tudo. Mas era uma pessoa leve. Se é o que eu mais sinto falta da presença dele, a leveza, a graça que ele tinha, que era de uma alegria que ele contagiava a casa maravilhosamente, assim. Então, hoje, quando lá em casa eu sinto essa atmosfera boa, essa alegria, eu falei, ai, Bruno está por aqui. Sim. Porque é como os espíritos se apresentam, né? Cada espírito tem a sua psicosfera, né? Se é denso, a gente sente aquela coisa, ai. Se é uma pessoa que tem esse clima, essa atmosfera positiva, onde vai, contagia, né? Então, lá em casa a gente sente assim. Então, eu tenho saudade dessa experiência um pouco mais concreta, mas eu já aprendi a conviver com isso dele, tá tudo certo. Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.